Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Metsu no YouTube. Eu sou a meteorologista Estel Cis. Que bom que você está aqui. Te inscreve, aciona as notificações. Falando dos comentários, gente, eu fiquei muito surpresa. Mais de 700 comentários, tanto carinho, tantas palavras maravilhosas que eu li. Em boa parte, eu não li todos ainda, todos esses comentários. Então, muito obrigada. Assim, não tinha essa expectativa. Foi um desabafo sincero, no improviso, realmente. Muito obrigada. É importante a gente estar aqui se expondo, né? Não é fácil estar desse lado aqui, né? Colocando a cara, meu nome, então, assim, nome da minha empresa. Então, muito obrigada mesmo. Isso deixou meu coração quentinho e fez eu acreditar que eu estou no caminho certo, assim, sem palavras mesmo para agradecer tanto carinho. Não esperava, assim, aquela avalanche de comentários. Obrigada, gente. Então, assim, sigam também metsu.com, aqui a gente tem mapas, monitoramento de raios, imagens de radar, conteúdo gratuito, não precisa ser assinante. Precisa de um laudo, nosso responsável técnico, o meteorologista Luiz Fernando Natigal, responsável pelos laudos, ele é muito criterioso, então são laudos aí que realmente podem te ajudar. E se quiser ser assinante, será muito bem-vindo. A gente tem prognósticos aí de meses para frente, tem prognóstico de hora em hora, tem diversos modelos atmosféricos, olha o canadense, o europeu, o alemão, o GFS, o WRF de alta resolução, você pode acompanhar. Bom, vamos falar de previsão. Quando a gente vai falar de uma estação, a gente tem que falar de oceanos. O Oceano Pacífico, o maior oceano do planeta, quando ele tem alterações influenciando o clima global, não só aqui no Brasil. Então, o que nós temos? Informação atualizada agora em março. Continua aquela perspectiva, é aqui no outono, olha, trimestre, março, abril, maio, junho, julho. Nesse trimestre de outono, a gente sai do El Ninho, dessas barras em vermelho, passa para uma fase rápida de transição, sem El Ninho ou Laninha, e já vai para possivelmente um Laninha, um resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial. Claro que a gente não tem um nível alto de certeza, mas ao redor de junho deve se instalar ou ser decretado oficialmente. Temos que lembrar que tanto El Ninho quanto Laninha trata-se de um fenômeno acoplado. O oceano começa a esquentar, a atmosfera reage quando há essa conexão, né, o comportamento do oceano e da atmosfera na mesma linha de comportamento típico de El Ninho ou de Laninha, quando há resfriamento, aí é decretado oficialmente um fenômeno ou outro. Então, é um fenômeno acoplado. Resfriar algumas semanas, alguns dias, o Oceano Pacífico ainda não é Laninha. A atmosfera tem que reagir a isso para que seja decretado oficialmente. A gente acredita que no final do outono, começo do inverno, isso deverá ocorrer, então, o início da influência do Laninha. Dito isso, em termos de chuva, esse mapa está bem colorido, eu sei que às vezes não é fácil de enxergar. Nós temos aqui ó, o centro do país, nessa área em laranja, com tendência, e temos que lembrar também o que é típico em cada região. O Rio Grande do Sul, sul do Brasil, grande parte, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, parte do Paraná, tem um regime de chuva distribuído ao longo do ano, não tem grandes diferenças, como tem Mato Grosso do Sul, São Paulo, parte de Minas Gerais, tem estação chuvosa e estação seca. Então, isso tem que ser levado em consideração quando a gente olha esses mapas de anomalia, o quanto que a chuva vai ficar acima ou abaixo da média histórica do trimestre, de março a maio. Então, há uma tendência de chuva acima da média, como é de se esperar, com influência do El Ninho ainda no começo do outono, e chuva próxima e um pouco abaixo da média no centro do país, centro-oeste e sudeste. A parte leste ainda pode receber um pouco mais de umidade e de chuva. Nesta quinta-feira, agora dia 21 de março, primeiro dia de março, vai ter uma frente fria muito intensa cruzando o Rio Grande do Sul. Possivelmente, algumas partes do território gaúcho poderão receber de 15% a 30% da média histórica do trimestre, de todo o outono. Então, parte desse acumulado acima da média está relacionado a isso. O que os modelos projetam? Abril e maio com uma tendência de chuva próxima, um pouco acima da média aqui no sul do Brasil. Junho provavelmente secando um pouco mais, com chuva próxima da média. A média fica um pouquinho mais alta realmente no mês de junho. E aqui gradativamente vai ocorrendo a transição para a estação seca. O trimestre de outono vai fazendo essa transição e gradativamente a chuva vai diminuindo, as frentes frias já não chegam tão intensas ao centro-oeste e ao sudeste. É de se esperar essa condição. Temos que lembrar que é um período de transição com uma grande variabilidade de temperatura na Argentina, no Uruguai, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Paraná, mais ao sul, tem essa transição, essa variabilidade maior do que o norte do Paraná, que tem um clima mais parecido com São Paulo, por exemplo. Então, esses altos e baixos da temperatura típicos de outono irão ocorrer. Os períodos de frio inicialmente curtos,
esse primeiro mês de outono, ele ainda briga muito com as condições de verão aqui no sul do Brasil. Então, períodos de calor, de temperatura acima da média ainda irão ocorrer. Tem o veranico de maio, que em algumas situações acaba acontecendo, então um período prolongado, sem chuva e com temperatura mínima e máxima acima da média, pode vir a ocorrer, mas a partir de maio, já na segunda metade do outono, a variabilidade térmica ela aumenta, então a alternância entre períodos amenos e quentes com períodos de frio intenso já começam a acontecer, e essa transição forma ciclones, forma frentes frias, favorece uma frequência maior de nevoeiros. Então essa variabilidade mais típica aqui do sul do Brasil acaba por provocar a formação desses fenômenos. Então, quando vai acontecer, de que forma, é no curto prazo que a gente consegue detalhar. Essa primeira frente fria que no dia 21 já vai trazer uma grande virada de temperatura e bastante chuva, a risco de tempo severo. Então essas condições, a data, o horário, a região, as áreas de maior risco, isso é no curto prazo, no dia a dia, que a gente consegue prever. E a gente trouxe aqui a projeção de temperatura. Meu mês de abril ainda com uma tendência de temperatura acima da média, vejo mais acima, assim, mais quente até do que o normal no centro do país, não tanto na faixa leste, mas Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás. A gente já vê o Rio Grande do Sul com temperatura acima da média, mas não tanto, é pouca coisa acima da média no mês de abril. Maio já começa a se aproximar da média, e maio já é um período em que as médias baixam, já as massas de ar frio já começam a ingressar no território gaúcho, mas vejam, Santa Catarina, Paraná com temperatura acima da média, e segue essa área aqui com temperatura muito alta ainda e favorável a ondas de calor dentro do outono. Junho, tem uma configuração parecida com maio, mas só que junho, teoricamente, né, a climatologia de junho já é de temperaturas mais baixas, perto de zero, por vezes negativa, com potencial de geada. Então, o que está sinalizando a projeção para o mês de junho é que as características típicas de inverno já começam a se instalar nessa região da América do Sul, Argentina, Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e Uruguai. E dentro desse padrão de temperatura, eventos como geada e até mesmo, quem sabe, um evento de neve, que só será previsto no curto prazo. Desculpe. Então já começa a ingressar essas massas de ar frio. E os modelos, olha, esse aqui é a projeção do modelo europeu, o mais confiável do mundo. A projeção do modelo canadense para o mês de julho não concorda tanto, ele coloca a temperatura acima da média. O modelo da NASA é o mais agressivo e coloca realmente um frio mais marcante, mas veja, ele faz esse grande contraste. E esse grande contraste preocupa, porque são esses contrastes de temperatura que podem trazer eventos fortes associados a ciclones e frentes frias no mês de junho. Então fica essa preocupação. É um modelo que é mais agressivo em termos de previsão de temperatura, e o modelo NCEP, modelo também americano, ele concentra mais o frio no interior do continente, massas de ar continentais e não com tanta influência nessa região. A gente está no caminho do meio, a gente acredita que o mês de junho fica próximo da média histórica aqui no sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul, Uruguai e parte de Santa Catarina, e com os eventos, os fenômenos típicos de inverno acontecendo. Não se prevê um outono com frio prolongado, não há nenhum indicativo, nenhuma possibilidade de 5, 10 dias de frio intenso, com temperatura próxima de zero. Nenhum modelo sinaliza, até porque tem essa transição de El Niño para neutralidade em grande parte do outono. A gente vai perceber, provavelmente, sentir os efeitos do Laninha ao longo do inverno. Então, não teremos nesse curto prazo, nesse médio prazo climático, esses efeitos ainda do Laninha. Então, provavelmente, temperatura ainda muitos dias a menos e também ainda dias quentes irão ocorrer, predominar, principalmente nesses primeiros 2 meses de outono no sul. Centro-oeste e sudeste, principalmente o interior do sudeste, Triângulo Mineiro, interior de São Paulo e grande parte do centro-oeste terá um outono com temperatura bem acima da média, e muitos dias ainda quentes, até escaldantes, poderão ocorrer. Então, um padrão de temperatura ainda segue acima da média no centro do país. O sul, dentro da sua condição, dentro da sua área de latitudes médias, realmente fica mais exposto a essas grandes variações térmicas em qualquer época do ano, e muito mais agora no outono e também nos meses de inverno. Então, no dia a dia, a gente vai trazer todos os detalhes em metsul.com. Você sabe que a gente vai diariamente atualizando os prognósticos, e essa é a tendência, então, o outono de 2024, que vai marcar o fim do El Niño, que trouxe tantos transtornos, especialmente para nós gaúchos,
e também teve esse impacto importante na temperatura. Então, acho que a mensagem mais importante é o fim do El Niño, que impacta o clima global, e essa temperatura que vai, aos poucos, tendo uma transição para uma condição típica de inverno aqui no sul, o centro do país ainda sofrendo um pouco mais com o calor, com esses períodos mais prolongados de temperatura em alta. Então, um excelente outono para todo mundo. O que eu posso garantir é que a equipe da Metsul estará aqui dia após dia acompanhando, monitorando, alertando e informando a todos vocês que nos acompanham. Até mais!